A vida, ela vai te ensinar as coisas de inúmeras formas. Mas uma forma que a vida geralmente nos ensina, gente, é através da dor. A dor, ela nos ensina, mas ela ensina para quem quer aprender. Porque você pode sofrer muito nessa vida e você não mudar em nada. E você não aprender nada, dependendo da sua vontade. Então, quando você passar por uma dor, tenha o costume de se questionar: o que essa dor está querendo me ensinar? Por que eu estou passando por isso? Porque, gente, tudo que acontece na nossa vida não é em vão. Tudo tem um propósito, tudo tem um motivo. Então, muitas das vezes, né, a gente fica se questionando: mas isso aconteceu, não era para ter acontecido. Eu planejei uma coisa e saiu outra, né? Bem-vindo ao mundo, bem-vindo à realidade, né, gente? Nem tudo aquilo que a gente planeja, nem tudo que a gente deseja vai sair do jeito que a gente quer. E é assim a vida, e a gente precisa se adaptar às situações. Uma coisa saiu do meu controle, tá, mas o que é que eu posso fazer com isso? O que é que eu posso fazer com essa situação que saiu do meu controle agora? Eu preciso buscar remediar. Se for uma coisa que saiu, que deu um problema, eu tenho que buscar solucionar. Porque a gente ficar questionando, a gente ficar reclamando sobre algumas coisas não vai trazer uma solução para a nossa vida. Então, se você está passando por um problema, independente de qual seja, pergunte a Deus o porquê você está passando por aquela situação. Porque, gente, eu acredito, tudo na vida existe um propósito. E Deus, Ele nos permite passar por algumas dores, por algumas coisas, para a gente refletir sobre a nossa vida. Para a gente buscar mais a presença dEle. Porque muitas das vezes a gente está distante dEle, sabe? Porque justamente as coisas estão saindo de acordo com o planejado. E aí a gente pensa, tá saindo tudo de acordo com o planejado, então não tem porquê, não tem motivo de eu buscar me aproximar do Senhor. Aí Deus vai dar uma frustração, aí Deus dá um problema, uma situação, e aí o que é que você vai fazer? Você vai correr em direção a Ele. E esse é o objetivo do Senhor, às vezes quando a gente passa por alguns problemas, fazer com que a gente venha correr em sua direção, venha entender que Ele tem a resposta de que a gente precisa. Então, quantas e quantas vezes eu passei por dores, por problemas, e eu realmente corri para Deus. Por quê? Porque Ele era o único que iria me socorrer. Porque eu sabia que nele eu encontraria as respostas. Eu sabia que em Deus as coisas dariam certo, sabe? Então, gente, eu quero trazer essa reflexão para vocês não pensarem que toda dor é ruim. Porque as dores, elas são desconfortáveis, mas elas fazem parte da vida e não tem como a gente evitar. Então, já que a gente não tem como evitar passar por algumas dores, que a gente venha aprender com elas, que a gente venha refletir a respeito delas, sabe? Então, eu venho refletindo sobre isso, sobre a passagem, né, que Jesus falou na Bíblia, que ele disse assim: no mundo vocês terão aflições, né? Mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E com isso, Jesus quis dizer que se ele venceu, nós também venceremos nele, entendeu? Nele. Porque Jesus, ele venceu, mas nós venceremos através dele. Porque sozinho nós não conseguiremos, né, gente? A gente sozinho, com a força do nosso braço, a gente não consegue passar por muitas situações. Mas no Senhor todas as coisas são possíveis, né? Até porque a Bíblia vai dizer que tudo é possível ao que crê. Né? Nada é impossível para o Senhor. Então eu não sei que tipo de dor você pode estar passando agora, ou você já passou, mas quando você tiver com alguma dor, com alguma angústia no seu coração, que você possa lembrar disso, que todas as situações têm um propósito, e que às vezes coisas ruins chegam, para depois as coisas boas chegarem. Às vezes coisas ruins acontecem antes de bênçãos chegarem, antes de coisas boas. Ao menos na minha vida eu pude refletir que foi assim. Muitas vezes eu passei por situações complicadas, situações difíceis, e depois bênçãos começaram a chegar, coisas boas começaram a chegar. E eu entendi que muitas vezes quando coisas ruins acontecem, também às vezes o inimigo tentando tirar a sua alegria, sabe? De uma bênção que vai chegar lá na frente. Entende? Então quando às vezes a bênção chega, você entende: por isso que eu sofri, por isso que eu senti dor, por isso que eu me frustrei, porque isso eu tinha um plano. Porque Deus tinha um plano, porque isso tinha um propósito, sabe? Então muita coisa, gente, que na nossa vida não faz sentido agora, lá na frente vai fazer. Tudo que a gente precisa fazer é confiar de que Deus está no controle de tudo, que Deus está à frente de tudo, da nossa situação, e que Ele sabe do futuro, né, gente?
enquanto a gente não sabe, Deus já está lá no futuro.